Chegou o verão e, com ele, um aumento do número de casos diagnosticados de câncer de pele, o tipo de câncer mais comum em todo o Brasil. Segundo o INCA, são diagnosticados mais de 200 mil casos por ano. E por que a medicina nuclear é importante nesse cenário? Porque nós podemos contribuir no tipo de câncer mais agressivo de pele, conhecido como melanoma. E nessa conversa, além do papel da medicina nuclear, nós vamos entender também a importância da campanha do Dezembro Laranja. E para o episódio de hoje, eu recebo a maravilhosa doutora Mayra Coimbra, que é minha colega de trabalho na DIMEM. A Mayra é médica nuclear pela Associação Médica Brasileira e tem mestrado em PET-CT no melanoma pela Unesp. Eu convido vocês a ficarem até o final deste episódio. Tom, solta a vinheta! Mayra, primeiro, em nome do Médico Exotox, quero agradecer por você ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E eu vou começar com uma pergunta que todos os profissionais da área acho que já receberam. Por que você escolheu a medicina nuclear? Como que foi essa escolha? Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação, pelo maravilhosa também. Obrigada, muito bom estar aqui. Bem, a medicina nuclear, primeiramente, não tive contato na faculdade, quase nenhum, mas gostava muito da radiologia, da parte de biópsia, gostava da oncologia. E uma preceptora minha da rádio falou: "Você já viu um PET-CT?" Eu falei: "Que é?" "Ah, vai acompanhar no serviço." Então, essa minha professora de Curitiba, do HC de lá, e ela me levou para conhecer o serviço de medicina nuclear. Eu fui, me encantei com o PET-CT, me informei sobre a especialidade, né, com o médico nuclear, que também agradeço, porque foi muito gentil comigo, o Dr. Raul Martins. E ele falou: "Vamos, faça especialidade, faça residência." Aí eu falei: "Não, é isso que eu quero." Fui depois fazer um estágio na faculdade, fui para DIMEM fazer um estágio. Legal! Antes de me formar, passei por Ah, triadil. eu já falei isso em outros episódios. Quem tem interesse em medicina nuclear, acho que esse passo é super importante. Com certeza. Durante a faculdade, buscar um estágio em algum serviço para você entender a dinâmica. Exato, porque até o momento a gente tem pouca medicina nuclear ou nenhuma na grade curricular, então a gente não tem professor de medicina nuclear, né. Isso é até uma questão que a sociedade vem tentando quebrar e espero que isso logo avance cada vez mais, mas, tem que fazer o estágio. Então eu fiz o estágio, falei: "Não, eu quero mesmo realmente fazer medicina nuclear", e daí me formei e prestei residência. E gosto muito do que faço, né. Ah, legal. A Mayra é uma ótima profissional, gente, Uhum. e trabalhar com ela é uma honra. Nós somos a dupla Dela. sertaneja da Dimem, Maiara e Mayra. Pode ser Maiara e Maraíla, depender. Então, nós somos a dupla sertaneja que o doutor Elri já até falou no episódio anterior. Depois o Tom anexa aqui o episódio do doutor Elri para quem quiser saber um pouquinho mais de cardiologia nuclear, tá? Bom, Mayra, e dezembro é o mês oficial do verão. Você gosta do verão? Olha, eu sou um pouco cautelosa com o sol, né, assim, não sei se deu pra perceber, mas eu queimo com facilidade, uso bastante protetor solar, adoro comprar protetor solar, então, realmente tomo bastante cuidado. Eventualmente, a gente toma um pouco a mais, né. E acho que o importante dessa campanha é realmente conscientizar, porque dezembro é o mês do início do verão, é um mês em que a gente está mais exposto, principalmente, pessoas com pele mais clara, porque vão pegar sol, que tem uma propensão, tem que cuidar. Bom, isso vale também para todos, né, que a gente tem que passar adequadamente protetor solar até. Vou entrar nesse mérito depois também, mas a gente tem que conscientizar da importância da gente se proteger, porque muitas das lesões são facilmente evitáveis, né. E foi por isso, porque é dezembro, por que que a Sociedade Brasileira de Dermatologia escolheu esse mês para levantar essa campanha do Dezembro Laranja? Exatamente, é porque em dezembro a gente tem uma maior incidência de raios solares no país, marca o início do verão e marca o período em que mais gente vai estar exposta ao sol. É praia, é piscina, férias, então
Eles lançaram essa campanha já tem mais de 10 anos, para justamente conscientizar da importância de utilizar o protetor solar, de se proteger, para evitar essa incidência que ainda é bem alta ainda no país. Hum. E nós temos 3 tipos principais de câncer de pele. Exato. Aí eu vou as siglas, né, SEC, que é o espinocelular, Exato. CBC, que é o basocelular, carcinoma basocelular, Uhum. e o melanoma, que é o mais agressivo. Isso, Quais exatamente. as diferenças entre eles? Então, eles são separados, a gente pode separar câncer de pele e não melanoma ou melanoma, né? Então, a diferença entre SEC e CBC é a célula que vai ser atingida, como é o padrão dessa lesão. Então, o CBC ele tende a ser uma lesão mais perolada, tem alguns vasinhos, costumam atingir também partes já bem expostas ao sol. O SEC já é mais ulcerado, tem algumas crostas. Então, é um pouco mais diferente, áreas também de exposição solar. E o melanoma, ele pode acontecer como uma mancha escura ou não, mas a gente pode identificar com alguns sintomas, alguns macetes que a gente tem para marcar a evolução dessa pinta, uma pinta nova, qual o perfil, tem que acompanhar. Uhum. Eu acho que, assim, como é muito alto o índice, né, desse tipo Uhum. de câncer, acho que todo mundo conhece alguém, um amigo, um familiar que Certeza. já teve câncer de pele. Exato. E eu vou falar o que aconteceu na minha família, que a minha mãe teve um carcinoma base celular, é aquela feridinha que não Que não cicatriza. Exatamente, uma ferida que não cicatriza, que pode sangrar com facilidade, tanto o SEC quanto o CBC, até o mesmo melanoma tem essa característica, né, sendo que o melanoma tem uma evolução mais rápida. Então, realmente, áreas fotoexpostas, né, então a gente tem áreas de maior exposição solar tendem a fazer mais lesões também. Também é importante cuidar daquelas lesões pré-malignas, aquela ceratose actínica, que é o pré-maligno que pode evoluir. Aquelas lesõezinhas que ficam coçando. Exato, uma que faz uma crosta, uma pequena mancha ali, então tem que cuidar também. São lesões pré-malignas. A melhor forma de proteger isso, realmente, é o uso do protetor solar. Certo. E, Mara, o que que você tem de dados do INCA? Que o INCA é o Instituto Sim. Nacional do Câncer, que é o que tem os maiores dados com relação a isso no país, né? Então, a gente estima que nos últimos 3 anos, mais de 700.000 casos de câncer É de pele muita gente. não melanoma, de câncer em geral, na verdade, mais de 700.000 casos, sendo que 1/3 deles são câncer de pele não melanoma. Então, o câncer de pele não melanoma é o câncer de maior incidência no país. Então, ele acende esse alerta, é muito importante a campanha também. O melanoma, ele faz parte de 1% dos cânceres totais, mas também ele tende a ser mais agressivo também. Mas principalmente os não melanoma, eles são facilmente evitáveis também. Uhum. E Mara, além daqueles sinais que você disse das Uhum. lesões, os dermatologistas eles costumam utilizar uma sigla para o Sim, sim. diagnóstico. Como que é essa sigla? Tem sim uma regra que é o ABCD, sendo A, a simetria dessa mancha, então o paciente percebeu que tem uma mancha, um lado é diferente do outro. O B é de borda irregular, essa lesão não tem uma borda bem delimitada. O C entra como cores, então diferença de cor, uma é mais azulada, mais escura, não tem um padrão. O D é o diâmetro da lesão, então lesões maiores do que 6 milímetros chamam a atenção também. Não necessariamente que menor do que 6 milímetros não pode ser um melanoma também, isso não exclui. E é evolução. Então a gente tem uma mancha que cresceu rápido, que está tomando outra forma. Então, notou que em pouco tempo ela mudou de forma. Então a gente tem esse esquema para alertar nos sinais também de uma pinta que pode não ser uma pinta benigna, né. Ótimo. E, Mara, agora a gente vai entrar então um pouquinho do papel da medicina nuclear, como que a Sim. gente pode contribuir com esses pacientes. Eu acho que é importante a gente começar do nosso exame mais básico, que são as cintilografias. Sim, E a cintilografia óssea, ela é muito indicada para vários tipos de câncer. sim. E no câncer de pele, no melanoma, tem algum uso a cintilografia óssea? O uso dela é muito limitado, né, então, assim, CBC e SEC a gente praticamente o uso dela é nulo. No melanoma também é limitado, porque justamente no melanoma ele costuma dar uma lesão óssea lítica e a gente tem uma baixa sensibilidade para isso, né.
mas ela pode ser feita em casos específicos, uma situação em que há suspeita que o paciente tem muita dor óssea e que não tem uma disponibilidade tão grande do PET, ela pode ser utilizada, mas o uso dela a gente tem bem limitado para esse tipo de câncer. Pessoal, só voltando, uns episódios anteriores, nós falamos sobre o radiofármaco MDP para a cintilografia óssea. E a gente explicou justamente o que a Mayra disse, que a cintilografia óssea ela é ótima para detectar lesões osteoblásticas, que têm alta atividade celular óssea. Então, vou pedir aqui para o Tom, produção, depois coloca o link aqui desse episódio do MDP, por favor, tá? Bom, Mayra, agora vamos então um passo além. Vamos para a pesquisa do linfonodo sentinela. Essa sim é um papel mais relevante que a gente tem, porque o linfonodo sentinela é o primeiro sítio de drenagem linfonodal, o primeiro linfonodo da cadeia que vai ser acometido pela lesão primária, que pode ser acometido por ela. Então, ele serve como um filtro e a gente vai ajudar a localizar esse filtro, né? Então, o melanoma, como a gente faz essa injeção? Então, a gente usa uma dose muito baixa de radiação, então a gente utiliza fitato numa dose bem baixa, uma seringa fina de insulina, e a gente faz uma injeção superficial em volta da lesão ou da cicatriz que o paciente também já tenha sido submetido a uma cirurgia prévia, uma ampliação de margem, né? Então, isso a gente faz de 3 a 4 injeções na borda dessa cicatriz ou dessa lesão muito superficial. E a gente aguarda alguns minutos para ver para onde foi o sítio da drenagem. E o melanoma, ele tem uma particularidade que a gente vê na prática, que é principalmente lesões em dorso, não necessariamente vão para a região cervical, a gente pode ter um linfonodo diferente, pode ter linfonodo axilar, linfonodo cervical, linfonodo, às vezes a gente já vê até drenagem inguinal, dependendo do local dessa região, então é importante que a gente faça também a aquisição, às vezes amplie a aquisição do scan, a gente, né, tem no dorso, vai para axila, daí faz SPECT-CT da axila, que também é muito importante associar o SPECT-CT, então ele tem esse papel para melhorar essa acurácia diagnóstica e principalmente ajudar o cirurgião. O objetivo do linfonodo sentinela é que a gente evite uma cirurgia grande, que evite que tire muito, faça uma drenagem muito grande, também linfática esse paciente, que pode ocasionar alguns efeitos colaterais. Então, ele serve como um filtro mesmo. Esse é nosso papel mais relevante nessa parte pré-cirúrgica também, né? Então, é importante porque o melanoma pode também ir para outras partes de membros inferiores também. Então, ele tem essa particularidade, lesão em membro inferior, pode ir para linfonodo poplíteo, que fica atrás da panturrilha, linfonodo inguinal. Então, é importante que a gente seja esse GPS. Medicina nuclear, então, para isso serve como um GPS mesmo. E essas injeções, elas são doloridas? Olha, dor é uma coisa muito subjetiva, né? Dor é aquela que dói, não outra pessoa, só ela sente, mas em geral ela arde sim. A maioria dos pacientes reclamam. E geralmente a gente Mas é também momentâneo, é né? muito rápido, o volume é muito pequeno, né? De injeção, uma agulha de insulina com volume mínimo. Mas, em geral, a gente pode fazer em partes mais sensíveis, rosto, orelha, então, às vezes, pé, então acaba incomodando um pouco mais, mas é temporário, o benefício é muito maior do que a dor, com certeza. E aí, depois que é feita a imagem, é importante, acho que assim, esse exame ele pode ser feito no dia anterior e no dia da cirurgia? Exatamente. Então, se a cirurgia está programada para o dia seguinte pela manhã, a gente pode fazer tanto na manhã ou no final da tarde do dia anterior, né? Se está programado para o começo da tarde, à tarde, a gente faz de manhã, meio da manhã, a gente agenda antes. Até porque, depois de 6 horas, a contagem, quando for na cirurgia com probe, o detector dessa radiação, pode ser que daí se perca se ter um intervalo muito grande. Acho que é importante também esclarecer isso, que fez a imagem, aí a gente ainda continua trabalhando lá no centro Exato, cirúrgico. Como que é exatamente. lá no centro cirúrgico? Então, no centro cirúrgico, a gente leva o probe, então, que nada mais é do que um detector, que vai ajudar o cirurgião a identificar.
né, então vai ter aquele linfonodo injetado, ele vai ficar radiomarcado. Então é como se ele tivesse ali brilhando, mas ninguém vai enxergar, ninguém enxerga, ninguém sabe. Quando o cirurgião abre o paciente, ele vai ampliar essa margem, vai, realmente dissecar essa cadeia, ele vai com o probe e vai identificando qual é aquele linfonodo, então, que está marcado na imagem, né. Então isso ajuda bastante o cirurgião, e eles têm destreza para isso também, e a gente acaba contribuindo muito, é muito rápido também. Encontrou, tirou, leva para congelação, para biópsia e a gente tem o resultado na hora. Não, é ótimo para todas as partes. Exato. E Mari, então agora a gente vai entrar no tema do seu mestrado, que é o PET-CT e melanoma. Quais seriam então o PET-CT é, assim, é o nosso exame preferido, né, é o nosso exame do Não tem. coração. Exato, não tem não tem para bater. Mas E quais seriam então as indicações do PET-CT no melanoma? então, o PET-CT no melanoma geralmente varia de diretriz para diretriz. Algumas dizem para fazer a partir do estádio 2C. Então, na biópsia da lesão, a gente tem um índice de Breslow, que é, simplificando, é como se fosse essa espessura dessa lesão. Então, acima de 4 milímetros de espessura, entra em 2C de estadio. O PET pode ser indicado, mas em geral ele é indicado a partir do estadio 3, em que a gente não sabe se tem alguma metástase linfonodal ou não, ou na verdade, o estadio 3, ele já tem uma evidência de metástase linfonodal. Então, nos casos mais avançados, porque a gente faz pesquisa de metástase oculta, isso muda o tratamento do paciente. O FET, ele pode mudar o tratamento do paciente em até 70% dos Nossa, casos. faz muita coisa. Porque, às vezes, um paciente que ia ser submetido a uma cirurgia grande, uma cirurgia que iria acarretar uma série de efeitos colaterais, faz o PET. Geralmente, o PET descobre outros sítios de doença, isso é o mais comum, e isso foi também o que a minha pesquisa observou, realmente mais sítios de acometimento, e o paciente vai para o tratamento sistêmico. Então, evita que esse paciente passe por uma cirurgia desnecessária, né. Então o PET tem esse papel, ele pode também ajudar a monitorar a resposta do tratamento, então a gente tem a imunoterapia que revolucionou o tratamento do Nossa, melanoma. maravilhoso, maravilhoso. Então assim, agora antigamente, melanoma era praticamente uma sentença, e hoje a gente não vê isso, né, a gente acompanha tantos pacientes com respostas muito boas, então a gente consegue identificar a resposta da imunoterapia. Lógico, a gente também tem falsos positivos, né, a própria radioterapia, a imunoterapia pode causar algumas inflamações, mas o PET é muito importante para avaliar esse tratamento. Ou se o paciente tem uma suspeita de que a doença retornou, a gente também consegue identificar e ajudar nas diferentes fases da doença. Mari, eu vou perguntar uma polêmica, que eu não sei se isso está definido ou não, Aham. mas Bem. não, mas é que assim, a gente ainda continua fazendo imagens do corpo inteiro. Exato, isso. Você julga que é necessário realmente? Porque assim, a gente observa que se a lesão for em membro Exato. inferior, Aham. ok, justificável. Mas quando você tem lesão de tronco, de membro superior, não vejo se isso interfere tanto no estadiamento do paciente. Exato. Então, na minha pesquisa, o que a gente foi justamente para ver qual protocolo seria melhor nesses pacientes, porque em geral a gente faz mesmo melanoma, corpo inteiro, da cabeça até o dedão do pé, né. Então, só que eu encontrei uma amostra de mais de 400 pacientes. Nossa, e grande. E Para grande. medicina nuclear é uma É amostra. uma amostra grande, e desses, eu tirei os pacientes que já têm uma lesão primária em membro inferior ou uma lesão oculta, então realmente a gente tem que daí rastrear o corpo todo. Mas em pacientes que já têm uma lesão conhecida que não seja de membro inferior, nenhum, nenhum paciente teve uma lesão isolada em membro inferior. Então, ela não muda o tratamento, né, então, assim, o paciente geralmente os locais mais acometidos a gente tem pulmão, fígado, próprio sistema nervoso central. Então isso são áreas que o PET de rotina acaba, verificando, né, analisando. Então a gente tem essa vantagem que não vai mudar se ele tem lesões em outros locais e algumas também em membro inferior, isso não muda o tratamento, né. Tem uma maior exposição à radiação, porque também
é o corpo inteiro, a gente tem um pouquinho mais de disposição, também tem mais tempo, né, na rotina. Mas, também abre uma discussão, porque há alguns aparelhos novos também chegando, Ai, e a gente tem essa otimização de tempo, a gente tem uma otimização de dose. sim. Então fica a depender de qual é a tua máquina, quanto você aplica de dose nesse paciente, quanto você aplica no corpo inteiro. Então isso também abre uma discussão. Acho que muitos serviços podem manter o corpo inteiro, porque o tempo de aquisição Vai fazer não vai fazer a diferença, né. Às vezes a dose, com agora tá tendo muito protocolo de otimização de doses, está sendo uma preocupação, e a gente está cada vez mais otimizando também a dose que o paciente é exposto, né, nos exames, seja nos exames, seja nos tratamentos, né, com a dosimetria. Então entra nessa discussão. Com relação a dados de sensibilidade, acurácia, especificidade. O PET ele tem uma alta sensibilidade, né, então é acima de 90%. E também ele acaba sendo favorável a alguns resultados já de falsos positivos, né, então a gente tem essa alta sensibilidade acarreta também alguns falsos positivos, especificidade dele também é alta, então também próxima de 90, então se um PET negativo, sem evidência de doença, também deixa o médico clínico apenas em segmento, também é alta, tanto sensibilidade quanto especificidade. Ótimo. A gente tem observado que tem chegado também, pra SEC, solicitação de Sim. PET-CT para o carcinoma espinocelular, que não era tão comum. Não era tão comum, mas agora também tem diretrizes que dizem que em casos mais avançados, então, geralmente e principalmente em lesão de cabeça e pescoço, que é um local mais complexo para se abordar, o SEC mais avançado, o SEC acima de 4 milímetros de espessura também extensa, é uma lesão muito extensa, muito profunda, a gente acaba também, verificando. E há o SEC que a gente também vê que é sem o primário conhecido. É A gente verdade, tem bem lembrado. a gente Sim. tem muitos casos de SEC com linfonodo acometido e sem a lesão primária identificável, né. E no CBC a gente tem pouco papel do PET, o papel é um pouco limitado, a gente fica entre SEC e melanoma, e nos 2 dos estadios mais avançados mesmo. Perfeito. E Mayra, além do diagnóstico, a medicina nuclear tem caminhado muito para as terapias oncológicas. Também. E eu queria saber o que que você tem conhecido, o que tem observado de novidades com relação ao tratamento, se a gente pode contribuir também no câncer de pele. Bom, a medicina nuclear tem muito potencial, né, então, assim, é uma especialidade encantadora, né. A gente tem algumas limitações, claro, de disponibilidade, mas nesse cenário eu pude acompanhar o tratamento com Rhenium 188, né, então lá em Bolonha, o Dr. Castellucci, então foi possível que a gente, acompanhasse na época que eu fiz estágio com ele. E é muito tranquilo, esse Rhenium 188 é indicado para CBC, então esse carcinoma, essa lesão perolada, com esses vasinhos que não cicatrizam, em pacientes mais idosos, em locais que a cicatriz é muito grande, ou paciente com risco cirúrgico, nem é um tratamento local, né. Então não pode também ser uma lesão muito espessa, a gente tem também uma limitação de alcance da radiação, mas tende a ser com menos efeito colateral e tendem a evoluir muito bem, né. A gente não tem as terapias específicas para câncer de pele ainda disponíveis no Brasil, mas a gente é realista e esperançosa, né. Assim, eu diria também, né, citando Suassuna, é assim, a gente sempre tem uma esperança de que vai chegar. Tem alguns estudos ainda preliminares usando o lutécio, 177 ou também o actínio. Ou até uns estudos também com melanocortina, com radiomarcada com algum anticorpo, então a gente está caminhando para isso, mas ainda é uma longa jornada, né. Pessoal, quem acompanha o Médico Isotox sabe que as questões regulatórias de importação sempre é um problema para a medicina nuclear. Então, já anexa aqui esses episódios de regulatório, por favor, para o pessoal ficar por dentro das nossas dificuldades também. Mas, Mayra, esse do Rênio, que eu dei uma lida, que eu lembro que tinha algumas pessoas querendo trazer aqui para o Brasil, me impressionou muito, porque é como se fosse uma caneta. É, ele tem uma caneta, vem uma escova, assim, pra já vem pronto,
A gente coloca né, eu vi a aplicação, é um plástico muito fino, marca a borda da lesão, faz uma margem também, marca uma margem de ampliação e aplica o produto. Então tem um cálculo também, né, de quanto de dose que pode ser aplicada, depende também do tamanho da lesão, né, quanto maior a lesão, maior a dose, mas é direcionada, né, então uma radiação direcionada, um tratamento local, né, um tratamento que evita uma cicatriz que às vezes fica muito grande, ou um paciente que tem muita comorbidade, tem um risco, né, ele pode ter benefício. E pensando no cenário do Brasil, se isso chegasse para nós, Nossa, seria uma revolução. seria ótimo, eu acho que eu tenho muita esperança Não, que eu de vi o pós-operatório, porque é isso que você falou, às vezes é um tumor mais tranquilo, mas às vezes você tem que fazer uma ampliação, aí tem que fazer retalho, exatamente, aí acaba provocando, dependendo do procedimento cirúrgico, alguma deformidade. exatamente. E eu vi o pós-operatório desse tratamento, é incrível, Sim, não, incrível. a grande maioria evolui muito bem, né, então, assim, cicatrização, lógico, no começo é como se fosse um peeling, né, que a pele fica mais avermelhada, mais inflamada, porque realmente faz uma inflamação local, mas com o tempo isso cicatriza, né. Então, assim, no Brasil, pensando nessa incidência tão alta de câncer de pele, não melanoma, né, de CBC, então eu acho que teria muita aplicação mesmo, acho que há esperanças ainda, não dá para perder a esperança. Não, vamos torcer, porque é o que iria diminuir mesmo de fila de tratamento, que é um procedimento rápido, Exato, é, exatamente. né, muito tranquilo, pós-operatório. E acho que é uma dessas vantagens da medicina nuclear, que a maioria dos tratamentos também os pacientes têm poucos efeitos colaterais, né, o paciente Exatamente, fica bem depois do tratamento. com certeza, então há esperanças. Vamos torcer. E Mayra, agora você vai estrear um quadro aqui no Medical Isotalks. A gente ainda não definiu muito o nome dele não, vocês podem colocar aqui nos comentários. A gente tá entre momento cintilante e momento meia-vida, que vai ser um bate-bola, eu vou fazer umas perguntas rápidas e a Mayra vai responder também rápido, tá? Vamos lá. E eu sou a primeira, então. É a Bom, primeira. vamos lá. Mayra, o que você gosta mais, cintilografia ou PET scan? PET. Ah, eu também. Não tem Eu como. também. É meu xodó também. O exame. PET, FDG oncológico, então, porque o PET é FDG em geral, pode ser oncológico, pode ser cerebral, acho que o PET é o top 1. É, top 1 também. Um radiofármaco. FDG. Pela ampliação, por tanta, né, aplicação que a gente tem com ele, acho que ele é meu preferido também. É que a gente vivencia tanto, né? Eu e a Mayra, a gente vê na nossa rotina, em média, 35, 40 PETs por dia. Por E dia. a gente vê fazer tanta diferença na vida dos pacientes que vêm para segmento. E Exatamente. é maravilhoso, né? É impressionante. Exato. Uma inspiração na medicina nuclear. Eu tenho a doutora Dilma como a minha inspiração, porque sempre me orientou, né, desde o começo, antes de eu fazer a residência, depois eu fui fazer a residência, então ela Sim. me ensinou muito, então é minha inspiração, doutora Dilma Morita. Ah, é. A doutora Dilma é a nossa musa da DIMEM. Ela chama todos os residentes de filhos, ela é maravilhosa. E um desafio na medicina nuclear. Essa questão, a disponibilidade. Acho que também a disponibilidade do material e a divulgação da especialidade. Sim. Acho que é uma especialidade muito pouco divulgada, nem os próprios colegas médicos também conhecem o que a gente faz, né? Tantos colegas nossos estudaram com a gente, perguntam até hoje o que a gente faz, então acho que são desafios que a gente tem que quebrar também. Sim. Não, por isso que é muito importante, pessoal. Eu agradeço a Mayra por estar aqui, porque esse é o nosso trabalho aqui, é divulgar a especialidade, porque é inadmissível isso que ela disse. Os próprios colegas médicos não conhecem medicina nuclear. Olha o Exato. quanto que centenas de milhares de pacientes estão perdendo com isso. Exato. E uma alegria na medicina nuclear. Uma resposta metabólica complexa. Muito bem, esse Isso pra mim assim, faz valer a pena. Bom, acho que isso é importante, acho que dá uma esperança, né, não só para o paciente, com certeza, mas para nós, né, que a gente vê tanta gente melhorando, né, a gente não vê mais, não é um cenário
catastrófico que a gente trabalha, muitas vezes não é trágico, né, então é uma alegria. Sim, não, é maravilhoso quando você pega para comparar um pet que estava cheio de lesão, aí o paciente faz o tratamento, aí volta, tá limpo, que nem a Exato. Mayra diz, resposta metabólica completa, é maravilhoso mesmo. Exato, sem doença. E Mayra, então com isso estamos finalizando esse episódio, foi ótimo, acho que muito informativo, com coisas valiosas. E qual é a sua mensagem final? O que você tem para deixar de orientação para que as pessoas, né, não tenham câncer de pele? Exato. Bom, então o principal fator é protetor solar, e não é só o fototipo mais claro, não, são todas as pessoas têm que passar o protetor. Tem algumas macetes também de colher de chá, que é uma colher de chá para o rosto, uma colher de chá para o pescoço. Existe uma regra de 3 dedos, então de manhã para o rosto você tem que passar 3 dedos de protetor e aplicar no rosto. E reaplicar também uma vez no almoço, no começo da tarde. Então, não só passar protetor, mas até mesmo ambientes interno a gente pode ser exposto também, ser exposto à luz? radiação, à própria luz, né, artificial. Então, protetor solar sempre, todos os dias, se tá nublado, se tá sol, no verão tomar ainda mais cuidado, né. E também tomar cuidado com a quantidade, né, porque às vezes a gente passa uma gotinha em cada canto, E dá uma espalhada arrasando. arrasando e no final das contas a quantidade é muito, muito pequena. E prestar atenção também em manchinha que surge. Exatamente, sempre ficar atento nas manchas, se alguma mudou de cor, qual é a nova, se tem uma evolução, sempre ficar atento, fazer consulta anual com o dermatologista também e ficar atento, se proteger e atenção, sempre. Isso mesmo, dermatologista não é só botox, viu, galera? Não é só laser, dermatologista é médico também. Faz Principalmente. diagnóstico de câncer de pele. Exato. Bom, é isso. Mara, quero muito agradecer, imagina. foi ótimo. Eu que agradeço. Muito espero você em outros episódios, se der certo. Perfeito, podem me convidar. Nós iremos. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Espero passar essa mensagem e tomar cuidado com o sol, principalmente agora no verão. Sim. Pessoal, então usem protetor solar, se cuidem. E se você gostou desse episódio, tem alguma sugestão, alguma crítica, algum hater, escreva aqui nos nossos comentários. Por favor, se inscreva em nosso canal, é muito importante para a gente aumentar essa divulgação da medicina nuclear, para que mais pessoas conheçam os benefícios dessa especialidade tão bonita. E nos siga nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Medical ALD. Esperamos vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, muito obrigada pelo convite.